O Covid deve durar nesse mesmo esquema que a gente está vivendo agora até o final do ano que vem, pelo menos, tá? O Brasil já está com... A gente chegou a 1.100 mortos por dia, hoje está em 670, 650, mais ou menos. As coisas vão se acomodando, porque as pessoas já pegaram e tal, mas ainda continua sendo um ponto de atenção importante, especialmente porque a gente não sabe se reincide, se pega novamente ou não. E aí a gente tem que desenvolver estratégias. A saúde não é alguma coisa que só deve levar em conta o biológico, o corpo. Saúde é bem-estar físico, emocional e social, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde. Então, a gente preservar que as pessoas não adoeçam pelo vírus é uma parte do contexto. Mas para eu falar que eu estou garantindo a saúde das pessoas, eu preciso que elas estejam mentalmente também saudáveis e socialmente saudáveis. Sem contar que o vírus é uma parte do problema. Meus filhos, por exemplo, engordaram, né? Então, assim, há outras sequelas que traz o vírus. Bom, então a gente tem que fazer um plano com relação a isso, né? Como é que a gente equilibra esses pratinhos? Primeiro, que a gente precisa honrar dois lugares. Pessoas que, crianças e famílias, que não podem, não querem ou não conseguem de jeito nenhum voltar a conviver e voltar às aulas, porque elas não podem pegar de jeito nenhum a Covid. Tem que respeitar isso. E tem que fazer um plano para essas pessoas que não voltarão em nenhuma hipótese. E tem também que honrar, respeitar e dar solução para as famílias que podem, precisam e querem voltar às aulas. Seja porque os pais precisam desse suporte da escola, seja porque qualquer outra razão, tá? Então isso tem que ser honrado. E no meio tem as pessoas que obviamente não querem pegar o vírus, mas conseguem manejar isso e trabalhar numa certa faixa de risco, né? Entendendo que as questões são multifatoriais. Então, assim, o que a gente tem que fazer imediatamente? Revisar espaços e processos. A gente tem que passar um super pente fino nos espaços físicos das escolas. E isso inclui obras, porque há lugares que as janelas são muito pequenas, que a ventilação é muito inadequada, e vai ter que mexer. E isso leva tempo, né? Esse final de ano seria um momento adequado para a gente poder fazer isso. Será que estão fazendo? Até onde eu sei, não. Revisão de escolas, instalação de bebedouros que não favoreçam tanto a contaminação, ter copos, ter álcool em gel, enfim. E depois processos de limpeza, processos de cozinha, processos do próprio momento da merenda, entrada e saída da escola, trânsito interno na escola, mas também processos da forma como a aula é dada, né? Será que nós precisamos ficar na sala de aula? Será que nós podemos usar as áreas verdes das escolas? As escolas públicas, de maneira geral, têm áreas verdes abundantes, especialmente as escolas mais antigas que ficam no centro. Eu tenho a impressão que as escolas que ficam na periferia, elas são mais contidas, né? Porque já entra numa lógica nossa de escola que não está nem aí das boas condições materiais, né? Um pensamento mais antigo, que faz escolas mais agradáveis, ventiladas, né? E depois também a própria possibilidade de fazer aula ao ar livre, aula em outros esquemas, né? Então, nós temos essa questão. Precisamos rever processos, precisamos rever estrutura. Agora, nem todo mundo vai voltar. Tem gente que não pode, não quer, não consegue voltar porque não pode se contaminar em hipótese nenhuma. Crianças imunodeprimidas, crianças com asma, ou que convivem com pessoas que estão em tratamento de câncer, que estão, enfim, não pode, é zero, né? É zero. E então a gente tem que continuar com a aula online. E mesmo aqueles que estão no nível do meio, né, que nem precisam da escola full como antes, mas estão no nível do meio, eles podem ter modelos mistos, né? Que voltam às aulas, mas não completamente como antes. Estamos numa pandemia. O currículo ele é importante,
especialmente porque ele, quando a gente fala em flexibilizar currículo, normalmente, a gente fala em flexibilizar para as pessoas mais vulneráveis, né? E aí o fosso da distância, da desigualdade, vai aumentando cada vez mais. Então, não dá para a gente deixar o currículo totalmente de lado. Mas talvez seja o momento da gente ver o que é essencial nesse currículo, né? A pandemia foi esse ano, um ano perdido. O ano que vem talvez a gente consiga estar mais preparado, mas talvez não consiga tomar o mesmo ritmo, nem seja adequado. Mas o que é essencial, né? Essencial para crianças que estão abaladas, para crianças que perderam o ritmo da escola, para crianças que perderam esse ano porque não entenderam nada do que aconteceu e estão fora do... Então, assim, exige um esforço pedagógico aí da gente pensar o que é essencial, o que é importante, né? Que talvez passe por honrar muito os conteúdos subjetivos, né? Ajudar as crianças a digerirem o que aconteceu nisso tudo e também o que é essencial para o futuro. Existe uma limitação na gestão municipal que a gente tem que cumprir ordens. A gente, por exemplo, na gestão municipal, não determina currículos pedagógicos, né? Então, se a gente for falar que esse currículo ele está inadequado, é uma discussão é uma discussão federal, né? A gente aqui tem que cumprir, mas como a gente cumpre isso que a lei nos impõe de uma maneira que seja possível, dada essa realidade pandêmica.